Olá, pessoal! Desejo que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te ilumine o caminho. E para mim, de uma maneira bem especial, é especial poder participar com você nesse momento de estudo bíblico. E o estudo bíblico de hoje, nós abordaremos o texto na continuidade dos estudos anteriores, hoje no capítulo 2, os versículos 41 até 52. E ali nós lemos assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como se não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era-lhes submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O texto de hoje termina, na verdade, muito semelhante ao texto da semana passada, onde também lá no versículo 40 do capítulo 2 é dito que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas, esse médico, esse pesquisador, faz questão de retratar dessa forma de novo esse momento da vida de Jesus. E o texto que nós veremos hoje é o último texto que fala desse momento agora onde Jesus completa 12 anos e desse momento em diante, até o momento do início do ministério dele, lá pelos 30 anos, nós não temos mais nenhum relato na Bíblia, nem na história se encontra nada concreto que fala desse intervalo da idade de Jesus. Nós temos do seu nascimento até os 12 anos. E o texto de hoje começa dizendo assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso já nos mostra algo bem importante aqui. Os pais de Jesus, no caso aqui Maria e José, eram daquele toco, daquela sobra do povo de Israel que ainda cultivava uma fé viva e verdadeira. Era do resto piedoso do povo de Deus. E isso se mostra exatamente porque era cumprimento da lei de Deus, era um hábito dos judeus que pelo menos uma vez por ano, de onde eles moravam, onde eles estavam, as pessoas vinham, os judeus piedosos vinham até Jerusalém para pelo menos uma das festas. O povo de Deus tinha 3 festas principais: a Páscoa, Pentecostes e a festa dos pães sem fermento. Aliás, a festa dos tabernáculos. A festa dos pães sem fermentos era exatamente na semana anterior à Páscoa. Então, pelo menos uma das festas, todo judeu era chamado a vir a Jerusalém. Claro que nem todo mundo vinha, mas aqueles que cultivavam uma fé viva e verdadeira no Senhor tentavam viver em obediência. E nós lembramos que o povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel, era assim um povo muito festeiro. Claro, nada a ver com festa dos nossos dias, mas festa naquele sentido que Deus havia instituído estas festas. Deus mesmo disse: gente, quando chegar tal momento do ano, vocês vão fazer uma festa para lembrar tal coisa. No caso aqui, a festa da Páscoa, temos que lembrar lá no Egito, quando o povo de Israel estava por sair do Egito, depois de 9 pragas, Deus instituiu a festa da Páscoa, depois teve a 10ª praga e houve o êxodo. E na festa da Páscoa, Deus deu a seguinte ordem: vocês vão fazer essa festa para lembrar lá exatamente de quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e conduziu. Significava que anos depois
sempre que tivesse essa festa, os filhos agora perguntariam aos pais: pais, por que nós estamos fazendo essa festa? Os pais explicariam e contariam a história de Deus. Este sempre foi o propósito das festas, relembrar os feitos de Deus no passado para reafirmar a vivência na fé no presente, com o objetivo de continuar no futuro vivendo com este Senhor. E agora, José e Maria estão indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, lá quando Jesus tinha por 12 anos. Porque o versículo 42 vai dizendo assim: quando ele atingiu os 12 anos, foram para Jerusalém segundo o costume da festa. E aqui um detalhe bem importante. 12 anos era uma data, era uma idade bem marcante e crucial para os meninos dentro da cultura do povo de Israel. Hoje em dia nós temos aí muitas divisões que são feitas, dentro da infância, dentro da adolescência, dentro da juventude, dentro da vida adulta, dentro dos idosos, Por exemplo, na vida da infância é pré-infância, a infância é a adolescência da infância, depois vai para a geração dos adolescentes, aí é pré-adolescente, adolescente, é pós-adolescente. Cada vez mais nos nossos dias se divide, se esfacela em fases a vida das pessoas. Isso por uma questão didática até interessante. Os judeus não tinham desta forma, embora também haviam algumas datas quase como um rito de passagem que eram cruciais. Por exemplo, lá aos 3 anos, um filho de um israelita ele era desmamado, ele passava a viver uma nova fase. E agora aqui aos 12 anos, quando o menino completava os 12 anos, ele era levado para Jerusalém para participar de uma cerimônia onde a partir daquele momento ele passava a ser chamado um bar mitzvah, um filho do mandamento. Significa que até ali os pais conduziram ele no caminho da fé, na palavra do Senhor. Lembrando, famílias piedosas. Piedosas no sentido de famílias que buscavam viver uma vida, uma fé viva no Senhor. E agora então, quando eles iam a Jerusalém, até ali era dito naquela cerimônia, até aqui os pais foram responsáveis por encaminhar o seu filho na vida de fé. E agora, a partir daqui, é como se o filho assumisse por si só, por si mesmo, a responsabilidade de buscar a palavra do Senhor, de buscar o mandamento de Deus, de crescer na palavra, de que dali em diante ele buscaria de todas as formas, com toda a sua força, viver na vontade do Senhor conforme as suas próprias pernas, utilizando as suas próprias pernas, não mais sendo carregado pelos pais. E ao que tudo indica, é esse momento que agora Jesus está passando também na sua vida. Então eles vão até Jerusalém, ficam aqueles dias de festa lá, e aí o versículo 43 diz: terminados os dias da festa, ao regressarem, Maria e José, aqui diz, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. E antes que nós pudéssemos pensar que esse aqui foi um ato de rebeldia, de desobediência de Jesus, como muitos hoje em dia sugerem, lá no final do texto vai exatamente dizer que quando Jesus voltou com os pais para casa, ele era submisso aos seus pais. Jesus não foi assim um filhinho de Deus, que veio da glória, passar a sua vida aqui nesse mundo, curtir aqui as férias nesse mundo e depois voltar para a casa de Deus, e enquanto ele estivesse aqui, ele fazia o que bem entendesse. Não. Jesus foi o Filho de Deus que veio a esse mundo, mas que veio viver como uma pessoa, como um ser humano aqui. Jesus não recebeu uma espécie assim de bolsa, entre aspas, bolsa humanidade. Hoje em dia nós temos bolsa para muitas coisas, Bolsa família, bolsa de estudos, bolsa isso, bolsa aquilo, que são auxílios que pessoas recebem para um momento da sua vida. Jesus, quando é dito que ele encarnou, que o Filho de Deus veio a esse mundo, Jesus não recebeu uma bolsa humanidade, no sentido assim que Deus enviou com ele junto um jeito de viver aqui entre pessoas, mas que não precisasse viver como pessoas, como se ele tivesse recebido uma ajuda divina, um poder especial divino para viver aqui. Bem pelo contrário. Lá em Filipenses 2, nós lemos que Jesus se esvaziou da pessoa de Deus que ele era e viveu aqui como nós, como eu, como você, teve dor, teve frio, teve calor, teve sede, teve fome. Jesus foi uma pessoa como nós. E aqui, nessa trama familiar que ele está passando, mostra exatamente isso. Os pais agora, depois de um momento importante, num ritual, aos 12 anos, os pais voltam para casa com a caravana, porque naquela época, quando eles faziam essas viagens a Jerusalém, eles não iam sozinhos, iam pessoas, Nós temos que lembrar que eles vinham a pé.
a pé lá da região da Galileia, lá de Nazaré, que é uma cidadezinha da região da Galileia do norte, e vão vindo para Jerusalém. E pesquisas mostram que na época, naquela região da Galileia, havia algo em torno de 3 a 4 milhões de habitantes. E nem todos vinham, mas muitos vinham para Jerusalém, que tinha algo em torno de 120 mil habitantes. Então Jerusalém naqueles dias de festa ficava cheia, lotado, com milhões de pessoas. E essas pessoas viajavam em caravanas. E agora, né, um menino de 12 anos, ele vai criando uma certa autonomia, uma certa independência. E fato é que Maria e José começam a voltar para casa e talvez um acha que Jesus estava com o outro, porque também era assim que as mulheres geralmente iam caminhando um pouco mais à frente, os homens vinham atrás, conversando também. E geralmente as crianças mais novas iam junto com as mulheres e os filhos mais velhos caminhavam com os homens. Então, quando eles vieram de Nazaré para Jerusalém, Jesus ainda era um menininho e veio junto talvez com Maria. E agora na volta, o pressuposto era, poxa, agora ele vai voltar com José. E talvez José pensou, não, mas ele está indo junto com Maria à frente. Não sabemos tantos detalhes e também não é tão importante assim. O fato é que, diz ali no versículo 44, que pensando que ele, né, Jesus estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Naquele retorno de Jerusalém para Nazaré, um dia de viagem que dava algo em torno de 32 quilômetros, caminhando um dia inteiro. E de noite, quando a família então se reúne para estar junto ali, cadê Jesus? Maria, não está contigo? Não, não está. José, não está contigo? Não, não está. Verificaram entre os demais parentes, os companheiros de viagem, cadê Jesus? Imagina o desespero naquela hora. E aí, a decisão, temos que regressar, temos que voltar para Jerusalém. Deve ter ficado lá. Parece cena daquele filme lá dos anos 90, Esqueceram de Mim, né? Onde uma família ia viajar e o filho ficava para trás. Então, não tem nada a ver com aquele filme, né? Mas parece aqui, com Maria e José, que esqueceram de Jesus. Nós vamos vendo que Deus tinha outros propósitos também com esse momento aqui. E Deus foi conduzindo a situação, como sempre conduz. Diz o versículo 45, que como não encontraram, voltaram para Jerusalém à sua procura. 46, 3 dias depois, imagina a angústia do coração desses pais. 3 dias depois, o acharam no templo. Por que 3 dias depois? Não que talvez eles procurassem Jesus lá em Jerusalém por 3 dias. Jerusalém nem era tão grande assim para procurar por 3 dias, embora que também não fosse algo impossível, porque tinha muita gente lá. Mas 3 dias nós temos que contar. Um dia que eles estavam regressando de Jerusalém para Nazaré, um dia de viagem, e aí mais um dia de viagem agora para voltar, o segundo dia, e o terceiro dia é o dia então que eles procuraram. Não sabemos quanto tempo, não sabemos se foi um dia inteiro, fato é que eles procuraram por Jesus. 3 dias depois, acharam Jesus no templo. E olha a surpresa, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Jesus não estava ali agora para dar uma aula de divindade, mas com 12 anos, talvez já tomando consciência de quem ele era. Não queremos entrar nesses detalhes de especulação, mas Jesus estava lá. E chama a atenção a primeira palavra, ouvindo. Jesus estava ouvindo, aprendendo, porque quem ouve, aprende. E ao mesmo tempo perguntando. Não apenas um ouvir passivo. Isso nos ensina muito. Nós deveríamos agir assim, ouvir e perguntar, e assim a gente vai crescendo na palavra e vai aprendendo com ela cada vez mais. E ele ouvia e fazia pergunta, e todos os que o ouviam, aquele menino ali sentado, no meio daqueles doutores em teologia, se admiravam, diz aqui a palavra, da inteligência e das suas respostas. Então ele ouvia, perguntava e certamente respondia também, porque as pessoas até se admiravam aqui das suas respostas. Então, naquele momento, os pais chegam em Jerusalém, finalmente acham Jesus, e aí acontece algo curioso aqui. Logo que o viram, diz a palavra que eles ficaram maravilhados. Viram Jesus e ficaram maravilhados. Talvez toda aquela angústia, aquele sofrimento de 3 dias sem estar com Jesus, 3 dias com o filho perdido. Agora, quando eles percebem que o filho está bem, e está muito bem, porque ele está diante, aos pés da palavra, eles ficam, num primeiro momento, sim, maravilhados.
estupendos por aquela situação. Claro que também a sua mãe disse, porque ela era uma mãe normal, e assim como José era um pai normal também, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E aí chama a atenção agora a resposta que Jesus dá no versículo 49, e nessa nós queremos cavucar um pouquinho mais aqui. Jesus respondeu, por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Essa resposta talvez poderia ter alguns sentidos diferentes, né? Nós queremos meditar e refletir sobre talvez algumas possibilidades aqui. Primeira possibilidade, José e Maria, como eu já mencionei antes, eram uma família piedosa, alguém que cultivava a fé, alguém que certamente lia a palavra, né, buscava a palavra, e por isso eles tinham também ido a Jerusalém e levaram o seu filho para aquele momento que fazia parte dessa vivência espiritual. E agora é como se Jesus dissesse para eles, uma linha de pensamento, né? Ué, mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não me ensinaram a vida inteira a estar sob a palavra? E agora estávamos em Jerusalém, onde é que eu estaria se não na casa do meu pai? Como assim, se Jesus dissesse assim para eles, vocês ficaram me procurando tanto tempo, eu não estaria aqui, na casa do meu pai? Vocês não me ensinaram sempre que a prioridade da minha vida deveria ser estar na presença, né, na casa do pai, diante da palavra dele? Talvez essa é uma linha de pensamento. Uma segunda possibilidade, e aqui a gente vai um pouquinho mais a fundo, Jesus responde dessa maneira, por quê? Novamente pensando, José e Maria como sendo piedosos, como pessoas que buscavam cultivar uma fé viva, uma fé firme, verdadeira no Senhor. Nós temos que lembrar que Maria e José receberam a revelação sobre Jesus antes que ele nascesse, lá quando ele foi gerado. Né? O anjo do Senhor veio para Maria, para José, e tiveram aquela experiência com Deus, uma experiência clara, verdadeira, extraordinária. E agora chega o tempo que eles ficaram espantados porque Jesus estava lá em Jerusalém, na casa do Pai, no templo, no caso na época, né? E é como se Jesus dissesse, gente, vocês tiveram tantas experiências com o Senhor no passado. Essas experiências ficaram no passado? Não seria lógico que eu estaria na casa do meu Pai? Vocês lembram? Porque eu nasci. Eu nasci como promessa de Deus da vinda do Messias neste mundo e vocês receberam a revelação dessa promessa. Vocês, né, como se Jesus dissesse, passou 12 anos e vocês esqueceram do que Deus revelou? E aqui eu penso como nessa direção é importante para nós pensarmos a fé do passado, a revelação de Deus no passado, ela é importantíssima, mas ela não alimenta a nossa fé hoje. Ela serve como exemplo, como testemunho, como uma reafirmação da fé. Mas a fé verdadeira é algo que nós precisamos alimentar a cada dia. Nós não somos, né, um museu que vive com coisas do passado. As experiências com Deus podem ter sido as mais incríveis possíveis, as mais maravilhosas. Mas uma fé viva e verdadeira, ela é cultivada a cada dia num relacionamento com Deus. Não estou aqui sugerindo que José e Maria tivessem deixado a sua fé no passado, mas parece que na resposta de Jesus tem na pergunta que Jesus dá como resposta a eles, parece que tem essa afirmação, gente, lembra dos propósitos de Deus? Eu sou o Messias que veio a esse mundo e vocês sabem disso. Então, por que vocês me procuravam? Não competia eu, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? E quando a gente pensa assim, e aqui eu quero fazer uma pausa também por uma aplicação para a nossa vida. Como é que está a tua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida diante de Deus? Muitas vezes nós começamos uma caminhada muito boa com o Senhor. E, né, chegamos à fé, temos a alegria da salvação, nos alegramos em ver as coisas e os feitos de Deus acontecendo, servimos a Deus com todo o coração, com toda a empolgação, mas às vezes vai chegando uma fase da vida, e essa fase da vida não tem a ver com idade necessariamente. Não é assim que isso só acontece com os mais idosos, muito pelo contrário. Pode acontecer talvez aconteça muito mais fácil com quem é mais novo. Talvez tivemos experiências boas com Deus no passado, mas com o passar do tempo, é como se nós contabilizássemos essas experiências como uma gordura agora a ser queimada no futuro.
como se fôssemos acumulando créditos com Deus para o futuro, de maneira que no futuro eu possa agora me jogar nas cordas, afinal eu já servi bastante no passado. Só que não é assim com Deus. A fé do passado não alimenta a fé do futuro. A fé é algo vivo e verdadeiro que precisa ser cultivada, buscada dia a dia com Deus. Senão, ela enferruja. Ou eu me torno talvez até uma ovelha obesa, né? Que me alimentei bastante, mas que não exercito mais. E por ficar sedentária, fico obesa e por fim fico doente e morro disso. Então o chamado do Senhor também com isso, olhando para a reação de José e Maria aqui, né, sem levar em conta o contexto e a preocupação e a aflição deles, mas naquilo que Jesus responde a eles, ele vai dizendo, gente, independente de quem você seja, busque ao Senhor a cada dia. Alimente as tuas experiências com o Senhor e que a cada dia seja um dia de uma nova experiência com o Senhor, de um novo viver, sempre novo e sempre verdadeiro com o Senhor. Que aquilo do passado seja um testemunho para reafirmar o presente, para dizer, olha, valeu a pena tudo que eu fiz e vale a pena eu continuar vivendo com o Senhor adiante. Adiante aqui no texto, o versículo 50 diz que José e Maria não compreenderam as palavras que Jesus disse. Assim como em muitos outros momentos, quando Jesus falava, ele não era compreendido. E talvez anos mais à frente, a compreensão vinha. Nós vamos ver depois com a caminhada junto aos discípulos, naqueles 3 anos do ministério, a maior parte das palavras de Jesus não foram compreendidas. Elas foram compreendidas depois, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado. E aí, então era isso que ele queria dizer. Então aí era isso que aconteceu. E não tem problema nenhum. Eu sempre vejo que a palavra nos mostra que Deus sempre dá aquilo que é necessário para aquele momento do nosso coração. E se talvez anos depois a gente lembra de uma palavra que deveríamos ter entendido lá no passado, não tem problema. Importa que naquele momento aquela palavra te alimente verdadeiramente também. Versículo 51 vai dizer que Jesus voltou com eles, com seus pais, para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. O Lucas faz questão de retratar desta forma aqui, porque talvez Lucas teve esse contato direto com Maria, fazendo essa pesquisa, essa entrevista. Como é que foi com Jesus lá? E aí talvez Maria tenha testemunhado, olha, aquilo lá eu nunca me esqueci. Aquilo lá eu guardei no coração como uma experiência única. E assim Lucas vai retratando. E Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Versículo 52 ainda vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essas 3 áreas que são importantíssimas para nós também. Crescer em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Crescer em sabedoria nos mostra exatamente de novo isso que Lucas quer reafirmar aqui. Jesus sim é o Filho de Deus que vem a esse mundo, mas ele não vem com vantagem nenhuma. Essa semana que passou eu estava conversando sobre esse texto com a minha família e o meu filho mais velho perguntou, pai, Jesus também aprontava assim quando ele era criança? Não sei porque o meu filho me perguntou isso, mas querendo talvez aprender com Jesus, E eu disse, filho, a Bíblia nos fala que Jesus nunca pecou. Então, ele talvez, e certamente teve as peripécias da infância, da adolescência também, mas sem pecar. Aí a conclusão lógica do meu filho, e que é a conclusão de muitos, o pensamento de muitos. Mas para Jesus era fácil, Ele era filho de Deus, ele tinha o poder, ele teve vantagem sobre os outros. Não. Exatamente a palavra vai nos mostrar, de novo, que Jesus se esvazia do direito de viver como filho de Deus, como o próprio Deus nesse mundo. Ele se esvazia e ele vive como nós, e vai até a morte e morte de cruz, diz lá em Filipenses 2. Então Jesus cresce em sabedoria. E crescer em sabedoria não significa que Deus agora pega um pacotão de sabedoria e manda dos céus e enche a cabeça da gente e agora nós, do dia para a noite, somos pessoas sábias. Crescer em sabedoria tem exatamente a ver com aquela postura que Jesus teve lá em Jerusalém, de se colocar sob a palavra, de ouvir a palavra, de perguntar, de se interessar, de responder, de refletir, de no dia a dia cultivar uma viva fé com o Senhor, se alimentando, buscando. E no crescimento diário
nós vamos crescendo em sabedoria. Crescer em sabedoria é se relacionar com Deus de tal forma que em todas as situações que nos envolvem no dia a dia, nós conseguimos agora olhar para as coisas do ponto de vista de Deus. Olhar uma situação e perceber, puxa, isso daqui, por mim mesmo eu estou enxergando assim. Mas como Deus vê essa situação? Alguém uma vez definiu sabedoria assim. Sabedoria é olhar com os olhos de Deus. Então, crescer em sabedoria é crescer a cada dia nesse aprendizado. Como que o Senhor está vendo essa situação? Que oportunidades que Ele me dá no meio daquilo que eu estou fazendo, com quem estou vivendo. Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, Ele era um ser humano, Ele era uma criança que agora estava chegando à fase adulta lá, por essa responsabilidade pessoal, né? Assumindo as próprias calças, como se diz, né? Vestindo as próprias calças, crescendo com Deus e também crescendo diante das pessoas. E talvez aqui poderíamos incluir nesse pacote da estatura tudo aquilo que envolve o nosso viver bem físico aqui nesse mundo. Seja as coisas mais básicas do cuidado com a higiene na nossa vida, de um alimentar-se bem, de um crescer saudável, de um exercitar-se, de um cuidar do templo do Espírito Santo que envolve a nossa vida aqui também. E que é fundamental e que é tão espiritual quanto as demais coisas. E Lucas ainda nos diz que ele cresce em graça diante de Deus e dos homens. Crescer em graça é exatamente viver nessa graça de Deus, né? Nesse presente maravilhoso que Deus nos dá, que é a sua presença conosco. À medida que nós caminhamos com Deus, junto com o Senhor, Ele caminha conosco. E nós vamos recebendo o favor de Deus. Não como uma barganha. Eu vou andar com Deus para Ele me ajudar. Não é aquele favor de político, né, que se busca por aí como uma vantagem em cima dos outros. Não, nada a ver com isso. Crescer em graça é relacionar-se com Deus de maneira que o Senhor está bem presente no nosso dia a dia, nos auxiliando, nos mostrando. E quando eu oro no meu dia a dia para Ele, não só nos momentos onde eu paro para orar, mas quando eu vou conversando com Deus diante daquilo que eu estou fazendo, Senhor, e agora? O Senhor me dê sabedoria agora. O que eu deveria fazer nesse momento? E o Senhor vai se revelando. E o Senhor vai dando essa certeza em nosso coração, mediante o seu Espírito, de que estamos fazendo aquilo que é certo, conforme a sua vontade. Porque se temos a palavra em nosso coração, temos os critérios para discernir se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado. Seja na vida bem pessoal, quando estamos sozinhos, seja quando estamos em família, seja quando estamos no trabalho, entre amigos ou entre pessoas que não conhecemos. Fazer o que é certo sempre. E vamos recebendo graça diante de Deus e das pessoas. Então esse texto, para mim, é importante por isso. Porque Jesus pergunta, por que vocês me procuravam? Eu não deveria estar aqui onde eu deveria estar? Alguém nesses dias ainda disse assim, refletindo nesse texto, né? A pessoa fez a seguinte reflexão, ela disse assim, Maria e José estavam voltando de Jerusalém para Nazaré e Jesus ficou para trás. Assim, muitas vezes na nossa vida, pode acontecer dessa forma também. A gente vai e a gente continua caminhando e a gente se esquece de Jesus na caminhada e a gente deixa Jesus para trás. Não é o que o texto está ensinando, mas é uma reflexão interessante para o nosso viver que podemos sim tirar a partir desse texto. Será que na nossa caminhada, na nossa vida de fé, sejamos piedosos como Maria e José foram ou ainda não vivemos dessa forma com o Senhor? Será que na minha e na tua vida, Jesus tem vindo junto conosco? Jesus tem caminhado ao nosso lado? Jesus tem guiado os nossos passos? Ou Ele ficou para trás na caminhada? Ou Ele em algum momento até esteve perto, mas hoje nem está mais no meu horizonte? Seria muito trágico se no final da nossa vida, um dia estivéssemos diante de Deus, né, no juízo final, e Deus olhasse para nós, e Jesus está lá sentado do lado do Pai, e aí o Pai pergunta para o Filho, e aí meu filho, eles caminharam com o Senhor, contigo? E aí Jesus tem que olhar para nós e dizer assim, não, eles esqueceram de mim. Isso seria muito trágico. Essa seria, na verdade, a maior tragédia da vida humana. Alguém chegar um dia diante de Deus e Jesus falar sobre você, sobre mim, não, ele esqueceu de mim. Que essa seja a postura do nosso coração. Qual? De caminhar com Jesus. E aonde nós formos, aquilo que nós fizermos, por onde caminharmos, que o Senhor venha junto, nos conduzindo, nos
guiando os passos, nos levando ao alvo final, que é a eternidade com Deus. Que Ele não fique no passado, mas que Ele abençoe a nossa vida no presente e em cada dia. E é isso que eu desejo para você, para a tua família, e para hoje e para cada dia da tua vida. Que Deus assim nos abençoe. Convido ainda a orarmos. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças pela maravilha da tua palavra, Senhor Deus. E que na tua palavra nós temos o alimento necessário para cada dia. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, se muitas vezes na nossa caminhada também Jesus fica lá para trás. Senhor Jesus, sejas tu o nosso caminho, e tu mesmo dissestes que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ti. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de ti e pedir que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, nosso país. Dê sabedoria, Senhor Deus, a cada um de nós para vivermos conforme o teu propósito. E, Senhor, guie também o nosso futuro adiante. Não queremos apenas viver do passado, mas alimentados, Senhor Deus, e baseados no testemunho do passado. Queremos sim dar passos firmes no nosso dia a dia, rumo à eternidade, rumo ao alvo da nossa vida, que é estar na eternidade com Deus. Abençoe a nossa vida, é o que nós te pedimos orando em teu santo nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e conceda a sua graça e a sua paz na tua vida. Amém.